Luiz Alcir, obrigado aí pelo convite. Em nome do Instituto Pensar em Energia, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, né, de vir aqui defender aquele que é um dos maiores orgulhos, né, do nosso país, que é a nossa matriz energética mais renovável, né, do mundo, do G20, uma das mais limpas do mundo. Veja aqui a fala da professora Cristiane e do doutor Matias, né, que tanto defenderam, né, um pouco de racionalidade para o imposto seletivo. Isso porque o setor de petróleo ele já contribui bastante para as atividades relacionadas, né, à sua cadeia, né, de exploração e produção de petróleo. E o setor de gás natural tem um potencial enorme, né, de agregar mais valor ainda para a nossa matriz energética. E o Instituto Pensar em Energia ele veio aqui exatamente defender a matriz energética do nosso país, porque é uma matriz energética limpa, renovável, mas infelizmente muito cara. E parte desse custo, como se sabe, 40% do que o consumidor brasileiro paga na conta de luz está relacionado a tributos em encargos setoriais. O imposto seletivo vai aumentar ainda a carga tributária para o consumidor de luz e para o consumidor de energia do país. Isso porque não tem nenhuma previsão no PLP 68 de que traz a norma constitucional aquilo que é o seu dever. A lei complementar ela tem que realmente regulamentar o que está previsto na Constituição. A Constituição não deixa qualquer dúvida de que operações com energia elétrica são imunes ao imposto seletivo. Mas quando se pretende tributar petróleo, gás natural, carvão mineral, na verdade eu quero violar indiretamente a imunidade constitucional para tributar operações com energia elétrica, para aumentar a conta de luz dos brasileiros e das empresas brasileiras em razão de uma ideologia. Isso porque falta, conforme até inclusive já foi aqui apresentado, falta instrumentos minimamente regulatórios para o imposto seletivo para assegurar, senador, de que o imposto seletivo ele não tem esse caráter arrecadatório. Vejam, estamos aqui defendendo o setor de energia, né, o consumidor de energia do país. E conforme eu estava até tratando recentemente, 40% do que se paga hoje em energia do país, senador, são tributos em encargos setoriais. O imposto seletivo vai elevar esse encargo para os consumidores, para os empresários brasileiros. E o que a gente defende? De que realmente se respeite a previsão constitucional, que foi inclusive alcançada graças ao trabalho do Senado, na época da PEC, que foi assegurar de que as operações com energia elétrica serão imunes ao imposto seletivo. E essa imunidade ela não é mera previsão hipotética, ela tem que ser aplicada na prática e tem que estar prevista na lei complementar, e é por isso que a gente defende as emendas 405, 557 e 696, que traz exatamente aquilo que a lei complementar tem que fazer, assegurar de que não haverá violação à imunidade constitucional às operações com energia elétrica, ou seja, não vamos tributar os insumos energéticos, e aqui petróleo, gás natural e carvão mineral. E a gente faz essa defesa que a gente não pode afastar a política tributária nacional do planejamento energético do país. O país, conforme muito esforço, com muitos programas, iniciativas, e a duras penas, o país está conseguindo se tornar independente do ponto de vista de produção de petróleo. O país ainda depende muito da importação de gás. O país tem uma vocação enorme de aumentar a sua produção de gás e reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mesmo tempo que aumenta a produção de petróleo e gás. Em 2022, senador, por exemplo, o país aumentou a sua produção de petróleo e de gás natural e reduziu as emissões de gás de efeito estufa. O que mostra, assim, para o mundo, é bom que o Brasil continue produzindo petróleo e gás. A média de emissões do setor de petróleo e gás no Brasil está abaixo da média mundial. Então, quando eu crio um imposto cuja natureza dele é desincentivar a produção, desincentivar a comercialização, desincentivar o consumo, como é o imposto seletivo, e aplico para o setor de petróleo e de gás, na verdade eu estou passando a mensagem para o mundo de que o Brasil quer reduzir a sua produção de petróleo e gás. E isso é ruim para os compromissos internacionais de reduções de emissões de gás de efeito estufa. Por isso que é tão importante, quando a gente vai falar de alíquota, a gente vai falar de incidência no imposto seletivo, a gente tem que, antes de qualquer coisa, avaliar quais são, na verdade, os instrumentos tributários e regulatórios que já compensam eventuais externalidades decorrentes dessa prática. O doutor Matias muito bem lembrou que a cada 10 barris de petróleo produzidos no país, 7 ficam a título de royalties, participações especiais, impostos e tributos de toda a natureza. E o imposto seletivo vai reduzir a participação de estados e municípios produtores em royalties e participações especiais, por exemplo. Então, eu vou estar, de alguma maneira, reduzindo, né, o compartilhamento da riqueza com a população local, para atender, por exemplo, um interesse de ter uma alíquota nacional de 28% ou 27,5% do IVA.
Na verdade, o que a gente está fazendo na prática? É onerar o petróleo e o gás produzido no país, onerar o petróleo e o gás que é exportado no país e desonerar a importação de combustíveis que são produzidos em países que emitem mais que o Brasil. Então, é um erro estratégico do ponto de vista de política nacional, mas um erro ainda mais em relação ao nosso posicionamento sobre o IVA na política tributária nacional. E aqui a gente volta a defender de que a incidência do imposto seletivo, se ela vier a ocorrer no setor de petróleo e gás, ela tem que respeitar um mínimo de isonomia em termos de hipótese de incidência. Então, assim, se vai ter um alíquoto de 0,25%, para bens minerais extraídos, tem que ser para o minério de ferro, para o petróleo, para o carvão mineral, para que eu deixe de criar, né, hipóteses nas quais a mesma previsão de incidência do imposto seletivo, ela começa a discriminar com base em arbitrariedades que a gente sabe que, infelizmente, levam insegurança jurídica. Então, o nosso pleito, senador, enquanto Instituto Pensar em Energia, preocupado com a conta de energia do país, preocupado com os investimentos que o país tem a realizar no setor de petróleo e de gás, preocupado especialmente sobre o planejamento energético, assim, energia não é pecado. Então, a gente precisa ter essa seriedade em relação ao setor de energia para que, ao mesmo tempo em que eu ofereça às famílias de baixa renda cashback na energia elétrica, no gás de cozinha e no gás natural, eu não tire esse incentivo aumentando os insumos energéticos com imposto seletivo, porque é uma contradição que, novamente, passa a mensagem de que a reforma tributária que está sendo tão debatida aqui no Parlamento, infelizmente vai ser revisada por um juiz ou por um grupo de desembargadores em razão dessas inseguranças que estão sendo criadas. Então, por essas razões que o Instituto Pensar em Energia defende de que os insumos energéticos sejam preservados sua imunidade constitucional e de que realmente o imposto seletivo seja um imposto regulatório e, portanto, não onere quem realmente já contribui bastante para o planejamento energético do país.